Vocês já tiveram algum contato com o sobrenatural? De repente uma história estranha da infância, um acontecimento inexplicável ou uma fofoca do vizinho que te fez ficar com um frio na espinha? Sabe, né? Aquele frio na barriga que só uma boa história de fantasma é capaz de despertar. Um misto de medo, atenção e curiosidade. Mas de onde vem essa característica presente em praticamente todas as culturas do mundo? Qual é a origem dos primeiros contos fantasmagóricos? Vamos tentar desvendar o que se esconde além da mansão Bly, descobrir um pouco sobre a origem do gênero e, se vocês tiverem coragem de ver até o fim, falar sobre alguns casos bem misteriosos e, quem sabe, verdadeiros. Contos envolvendo fantasmas são uma das coisas mais antigas que temos em toda a sociedade humana. Inclusive, é o medo da vida após a morte que deu origem a muitos dos nossos ritos funerários, que servem como garantias que o espírito da pessoa encontre o seu devido conforto e não volte a nos assombrar. Mas e os fantasmas como o conhecemos? Quando começaram a surgir? Olha, uma das recordações mais antigas sobre o tema aconteceu por volta do século I, no antigo Império Romano. Segundo uma carta rica em detalhes, escrita por Plínio o Jovem, um conhecido autor e magistrado romano, o caso sobrenatural aconteceu com Atenedoro de Tarso, um filósofo que supostamente alugou uma casa mal assombrada em Atenas, lá na Grécia. Tá aí um cenário diferente para um filme de terror, né? Foi uma noite como qualquer outra, enquanto Atenedoro escrevia um livro, que ele avistou uma estranha figura. Um homem velho, de barbas longas e correntes pelo corpo. O filósofo, que provavelmente também era um homem muito do corajoso, seguiu a curiosa figura até um pátio, onde ela simplesmente desapareceu. Estranho? Fica mais. Confuso com o acontecido, Atenedoro pediu no dia seguinte que cavassem a área onde o homem havia sumido. E o que ele encontrou? Ora, claro que eram os restos mortais de um ser humano acorrentado. E assim nasceu um dos primeiros relatos de fantasmas já registrados. Curioso que, muito provavelmente, você já deve ter ouvido falar do manjado Fantasma das Correntes, né? Aposto que nem sabia que era um clássico romano. Foi só alguns bons séculos depois, por volta do ano 800 d.C., que alguns relatos de poltergeist começaram a aparecer. Para quem não sabe, o poltergeist é um fantasma físico, capaz de interagir não só com objetos e fazer um barulho ocasional, mas também mexer com pessoas. Pois é, relatos falam sobre uma fazenda assombrada na Alemanha com objetos arremessados sem explicações e até incêndios iniciados sem qualquer razão ou motivo. O fenômeno poltergeist foi relatado nas mais diversas culturas ao redor do mundo, ganhando mais força e, digamos, popularidade muito tempo depois, a partir do século XVI. Um famoso caso é o de Ana Bolena, que foi a segunda esposa do rei Henrique VIII e a mãe da rainha Elizabeth I. Mas a sua história não foi feliz, já que ela foi executada sob acusação de adultério em 1536 na Torre de Londres, um conhecido ponto turístico inglês. Desde sua execução, foram relatadas aparições de Ana não só na tal torre, mas também em sua cidade natal, em Hever Castle. Tudo muito legal e um pouco assustador, mas e as histórias de fantasma como conhecemos hoje? Quando elas começaram a tomar força? Bem, imagino que você mais curte sobre contos assustadores em mansões antigas e famílias amaldiçoadas. Imaginou? Provavelmente tudo isso que você pensou tem como origem a literatura gótica do século XIX. Aliás, a maldição da mansão Bly é inspirada em algumas histórias do autor inglês Henry James, principalmente em uma de suas obras mais conhecidas, o romance fantasmagórico A Volta do Parafuso, de 1898. A ficção gótica nasceu de obras como Frankenstein, Drácula e até Os Fantasmas de Scrooge. Histórias que combinam o romance com figuras horripilantes e mal compreendidas, sempre de tom soturno, trevoso e na maioria das vezes se passando em algum castelo. E como um dos temas principais desse subgênero do terror é a morte, logicamente, histórias com fantasmas começaram a se popularizar. Mas você deve estar se perguntando os motivos por essa súbita popularidade fúnebre, né? Acredita-se que o surgimento da imprensa periódica foi um fato decisivo para esse boom que tornou muito mais fácil e prático a propagação de informação. Histórias de fantasmas eram tradicionalmente contadas de forma oral, mas com a chegada da nova tecnologia da imprensa, as editoras começaram a buscar novos conteúdos, encontrando no gênero dos fantasmas a fórmula perfeita. Histórias curtas, baratas, genéricas e repetitivas que poderiam ser produzidas em massa. Além disso, a Revolução Industrial causou o surgimento de uma nova classe média que se acomodou em casarões e contratou a ajuda de servos, o que era algo comum e
também explica algumas coisas. Pois é, vem daí a razão de tantas histórias de fantasmas se passarem em casarões e mansões enormes. Essa nova classe média era em sua maioria do interior e não estava acostumada com esse estilo de vida, se assustando não só com uma casa enorme, escura e vazia, mas também com seus próprios servos, que pela tradição não deveriam ser ouvidos e nem vistos, quase como fantasmas. Existiam até portas secretas e corredores específicos para eles. Além disso, a iluminação da época era feita toda através de lamparinas a gás, o que pode explicar muita coisa, já que o monóxido de carbono emitido poderia provocar alucinações. E a ideia das lamparinas até faz sentido, já que a maioria dos relatos aconteciam durante a noite. Sabe outro motivo peculiar vinculado a um número crescente de casos estranhos no século XIX? A tecnologia. Pois é. Imagina só você conseguir se comunicar com uma pessoa a quilômetros de distância, tipo em outra cidade ou até um país diferente, sem precisar de qualquer proximidade física. Normal hoje, né? Claro, mas em 1800 isso era assustadoramente impressionante. Tão impressionante que o pensamento lógico foi o seguinte: se dá para mandar um código Morse pro meu primo lá na Europa, eu também consigo bater um papo aqui com a minha falecida vovozinha. Outra coisa que ajudou a popularizar essa ideia e foi muito bem aproveitada por charlatões foi a fotografia. Fotógrafos profissionais cobravam valores exorbitantes para tirar retratos assustadores, utilizando técnicas variadas para simular aparições de entes queridos já falecidos. Tudo uma grande enganação. Antes de mais nada, não. A maldição da mansão Bly não é inspirada em nenhuma história real e nem se passa em local de fato assombrado. Mas, embora a mansão Bly nem sua inspiração, a Casa Lamb, sejam amaldiçoadas, tem muito lugar bizarro por aí. Um bem conhecido é o caso do Poltergeist de Enfield, que ocorreu em 1977. E, seguindo os critérios do gênero, envolveu duas crianças, Janet, de 11 anos, e seu irmão Pete, de 10. Tudo começou com a cama das crianças tremendo durante a noite, sem explicações. Depois vieram clássicos como barulhos atrás das paredes e móveis se arrastando. Foi então que a mãe da dupla pegou os pequenos e correu para os vizinhos contando a estranha situação. É claro que os vizinhos decidiram ajudar a família e foram investigar a casa, presenciando eventos bizarros o suficiente para chamarem a polícia. Mas claro, não dá para prender um fantasma, né? Então ficou tudo meio que por isso mesmo. Ao longo dos dias, as coisas foram piorando, até que no ápice de tudo, a pequena Janet começou a falar com uma voz grave e assustadora, dizendo ser o espírito de uma criança que havia morrido na casa. Acontece que Janet era realmente muito convincente, mas, surpreendentemente, as atividades paranormais paravam por completo quando ela era observada de perto por outros adultos e principalmente quando era levada ao hospital para fazer alguns exames e descobrir o que rolava com seu corpo. Será que era tudo uma grande brincadeira de uma garota arteira? Quem sabe? Tem outro caso que é quase impossível de não citar, a famosa mansão Winchester. Esse casarão enorme é completamente bizarro e mesmo de fora já dá para perceber que tem algo de errado, né? A mansão foi planejada em 1884 pela viúva Sarah Winchester, uma herdeira milionária que gastou uma nota para construir o lugar. E não tem nada de planejamento arquitetônico aqui. Portas que não levam a lugar nenhum, corredores secretos, passagens estreitas e 160 cômodos que se juntam como um verdadeiro labirinto. O motivo dessa loucura? Bem, Sarah construiu a casa não exatamente para si ou para sua família, mas para todas as vítimas da empresa do seu falecido marido, que era fabricante de armas, os famosos rifles Winchester. Haja fantasma, hein, gente? Inclusive, um investigador paranormal foi ao local fazer alguns testes e detectou que, repara, 19% das atividades que aconteciam na casa eram sobrenaturais, ou seja, sem explicação lógica. E se você tá indo uma boa, pensando que só tem história de fantasma lá na Europa, coisa e tal, sinto muito. Aqui no Brasil também tem uns lances assustadores, até com o nosso próprio casarão assombrado, o famoso Castelinho do Flamengo, no Rio de Janeiro. O prédio foi projetado em 1916, mas as esquisitices só começaram a partir de 1932, quando um bonde atropelou e matou o casal que morava no casarão. Para piorar, a pequena Maria de Lourdes, que era filha do casal, passou a ser criada por um tutor que a maltratava constantemente, inclusive a deixando presa na torre principal da casa até o dia da sua morte, quando a menina de 10 anos supostamente se suicidou jogando-se lá de cima.
o local ficou completamente abandonado até o final dos anos 80, sendo invadido constantemente por pessoas em situação de rua em busca de um refúgio. Isso, claro, se alguém aguentasse passar uma noite por lá. Na verdade, muitas pessoas não conseguiam sequer permanecer no local, relatando não só barulhos estranhos, mas também a presença de alguns vigiando, aparições bizarras e até toques inexplicáveis no corpo durante a noite. Hoje em dia o lugar já passou por uma reforma milionária e até abriga um centro cultural, mas as histórias assustadoras ainda continuam. Vem cá, o que concluímos sobre histórias de fantasmas e as maldições a respeito da mansão Bly? Bem, além de alguns pesadelos e aquela possível aparição estranha na sua visão periférica hoje à noite, nada extremamente conclusivo. Reais ou não, os contos de fantasma estão presentes na nossa sociedade já faz muito tempo e não apresentam nenhum sinal de que irão nos deixar tão cedo. E convenhamos, se você quiser buscar explicações e razões para todas essas histórias inexplicáveis, no fim das contas você vai acabar encontrando algo que faz sentido. Alucinações, estalos na madeira, correntes de ar ou crianças brincalhonas sempre são as causas dessas atividades paranormais. Bem, pelo menos na maioria. E você? Tem algum caso que queira compartilhar? Qual a sua opinião sobre fantasmas? E o mais importante, já maratonou toda a maldição da mansão Bly? Então corre pra ver. Se não, eu vou puxar seu pé hoje à noite.